Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Magic Rampage, um jogo de plataforma com elementos de RPG que se popularizou nesses últimos anos. Mas o que você provavelmente não sabe são de alguns fatos bem curiosos que esse jogo guarda por muito tempo. E bom, sem mais delongas, até porque eu sei que você já conhece a dinâmica de vídeo de Iceberg, um vídeo de curiosidades que, conforme nos aprofundamos, mais obscuros se tornam os fatos. Dito isso, aconselho que vocês esperem pelo inesperado, ou melhor, que mergulhem no real e desconhecido iceberg de Magic Rampage. Devo dizer, para se prepararem para adentrar nessa primeira camada, porque esse mergulho não terá volta. Pensando bem, com certeza não terá volta, já que todo vídeo que você assiste, por mais simples que seja, você sempre sai dele de uma forma diferente. Quem nunca quis desver alguns vídeos voltando atrás? Porém, essa informação sempre vai estar de alguma forma inserida em você, a não ser que você viva no mundo de Magic Rampage, porque basicamente esse universo se passa em um planeta medieval, em que a magia e a viagem no tempo seriam dinâmicas tão normais quanto pegar um busão lotado às 6 da manhã. Mas falando em viagem no tempo, por que não testamos voltar para o início de tudo, por volta de 2013, para ver como que era esse jogo? Peraí, acho que voltamos tempo demais. Antes mesmo do lançamento oficial de Magic Rampage, em 26 de dezembro de 2013, no início desse ano, de 2013, o jogo esteve em sua fase de desenvolvimento, em que eles utilizavam, dentre alguns itens e imagens, as primeiras provas para o conceito do jogo. Avançando no tempo, nós podemos ver que eles foram adicionando mais detalhes nos cenários, e até mesmo remodelando o boss, que ficou com uma cara bem melhor. Bem melhor eu não sei, mas vocês entenderam. A aparência das runas e da poção também foi modificado, e ficou nesse estilo como vocês podem ver. E claro, alguns itens também sofreram algumas remodelagens, como é o caso dos trajes, das armas e até mesmo dos personagens. Além disso, esse post antigo da página oficial do Facebook mostra que provavelmente a gente enfrentaria golems de pedra no planeta laranja, mas, como sabemos, foi só uma ideia que não saiu do papel. E é interessante ressaltar que bem antigamente os inimigos tinham uma mecânica bem diferente de ataque, podendo atacar para cima ou para baixo, o que até faz sentido. Mas acho que pela dificuldade de desviar dos projéteis, acredito que os desenvolvedores tenham resolvido trocar isso e colocar na mecânica deles atacarem somente para frente. Contudo, eu acho que seria bem interessante se eles colocassem de volta essa mecânica no modo Rampage, que é um modo bem mais difícil. E todas essas imagens eu peguei com o Corkson, então os créditos vão para ele, beleza? Mas se você pensa que acabou por aqui, está enganado, porque os arquivos antigos do jogo nos guardam mais um detalhe bem interessante que não é possível ver atualmente. Basicamente, se fosse o caso de você não ter conseguido salvar aquele cara lá naquela segunda fase, na próxima vez que seria para ele aparecer, acontecia essa cena. E aí, cara? Pena que você não me salvou nos níveis atrás. Agora é tarde demais. Sou um fantasma e não consigo abrir o baú. Sinto muito. Os cogumelos da fase 44 fazem referência a um monstro do Zelda, mas especificamente nesses que vocês estão vendo na tela, que é do Ocarina of Time. E o boss de gelo da fase 44 faz referência aos bosses de gelo do Mega Man. Já esse mini-boss do esqueleto é inspirado no esqueleto real de um chimpanzé.
E falando em monstros, o fantasma roxo do castelo também é inspirado nos fantasmas do Mario World, em que até a sua mecânica de aparecer conforme o jogador não está olhando é bem parecida. Se você completar 102% do jogo, aparece uma estrela no portal da cutscene da fase 42. A armadura Death Doctor faz referência às máscaras utilizadas na Peste Negra. A armadura do Campeão da Luz é inspirada na armadura do personagem Marvin, o Marciano. A túnica das Vozes Congeladas faz uma clara referência ao personagem do Sub-Zero. Já a armadura Jumpman provavelmente teve o seu design baseado nos monstros Shy Guys do Super Mario Bros. 2 e também na roupa do Mickey em The Magical Quest. A veste do Guardião dos Fantasmas, que é o set de Halloween, faz possível referência ao Venom com os olhos e ao Doutor Estranho com sua capa. O design do machado que tudo vê foi inspirado em uma fanart que tinham desenhado a Capitã com esse machado. O banimento dos mares faz referência ao caduceu, o cajado do deus grego Hermes, que aliás, a skin nova do Paladino também faz referência ao capacete de Hermes. E falando em skins, a nova skin do Ladrão é uma referência às bandanas do Naruto, e pelo que eu sei, em breve terão shurikens no jogo. Se a gente ficar clicando tempo suficiente nessa parte que está escrito escolha sua entrada, nós podemos ver o nosso ID do jogo. O nome dos ramos da árvore das habilidades é uma referência à Triforce do Zelda, que é composta por 3 triângulos dourados, a Triforce do Poder, da Sabedoria e da Coragem. Algumas vezes podemos ver o treinador falando a famosa frase do Kel, um dos protagonistas da antiga série de TV, Ken e Kel. Ah, vamos nessa! Se você já jogou Magic One Page, deve ter reparado que toda vez que se troca um item, uma cortina aparece em torno de seu personagem. Tal detalhe foi inspirado na mecânica do jogo Magical Quest. Os títulos das masmorras semanais muitas vezes possuem referências à cultura pop em geral, como por exemplo a masmorra Bafo de Fogo, que em inglês é Breath of Fire, que faz referência a uma série de RPG antiga desenvolvida pela Capcom. E a masmorra Like a Rolling Stone faz referência à banda de rock The Rolling Stones. Fogo e Sangue faz referência ao livro de mesmo nome que deu origem a Game of Thrones. O Reino do Cogumelo faz referência ao reino da série do Mario World. Thunderstruck faz referência a uma música do AC/DC. Caça-Fantasmas faz referência ao filme Os Caça-Fantasmas. E a masmorra SMB faz referência ao Super Mario Bros. Provavelmente está bem familiarizado com os famosos portais e seus teletransportes, ou seja, aqui nesse mundo o teletransporte é uma forma viável de transporte, a não ser que seu Uber cancele e você acabe tendo seu corpo dilacerado, já que atrasou e pegou os planetas desalinhados. Quem nunca? E falando em portais, Magic Portals é um jogo do mesmo universo de Magic One Page, que conta uma lenda dos habitantes da Lua. O meu primeiro projeto pessoal surgiu de uma ideia baseada no que eu jogava, né? Eu sempre me foquei muito, joguei muito na minha infância, muito jogo de plataforma, né? Que nem o Mario, Donkey Kong, eu joguei muito isso. Eu sempre gostei da mecânica dos jogos de plataforma, que eles é bem simples e você consegue trabalhar algumas coisas. E mais recentemente eu joguei esse jogo aqui, o Portal, não tão recentemente na verdade, né? Acho que todo mundo aqui deve conhecer esse jogo de baixo do Mario ali, é o Portal. Eu pensei, vou pegar então, eu fiquei com muita vontade de fazer um jogo que juntasse essas duas coisas, tá? Não é uma ideia 100% original, mas eu tive a ideia de fazer o meu jogo, fazer a minha leitura, a minha leitura de como eu vou fazer a transposição, né, dessa mecânica de portais, que originalmente no Portal, né, em tridimensional, eu vou fazer uma transposição para bidimensional e vou explorar essa mecânica aqui. E que aparentemente teve esses desenhos como artes conceituais do projeto. Além desse jogo, nós temos Penumbra, que conta a história pela visão do feiticeiro que invade o castelo.
que aliás, eu já até fiz um vídeo sobre esse jogo, ele vai estar na tela final desse vídeo. E bom, além de usufruir da magia dos portais, viver nesse mundo também teria seus defeitos, porque além de viver numa época precária e de constantes guerras, você também teria que lidar com a possibilidade de acabar ficando preso em um glitch sinistro. E bom, como vimos, assim como os supostos bugs da vida real, Magic One Page também não está livre deles, assim como você não está livre da gaiola. E além desse bug, nós também temos o dragão entrando no chão, o céu desaparecendo. Quem nunca esteve andando para a escola e o céu desapareceu do nada? E bom, eu não sei se já consertaram esses bugs, mas o que eu sei é que os jogadores sempre estão achando ainda mais pequenos glitches, porque o jogo está constantemente sendo atualizado. Então, caso você encontre mais um bug no seu jogo, é só mandar um e-mail para esse endereço aí da tela, porque os desenvolvedores sempre são bem receptivos, e com certeza você vai estar ajudando eles a lapidarem o jogo. Magic One Page foi desenvolvido por brasileiros e programado em uma engine que o próprio criador do jogo desenvolveu, chamado Etanon. Basicamente, uma Game Engine é um programa de computador que simplifica o desenvolvimento de um jogo, e a proposta do Etanon era providenciar efeitos de alta qualidade de luz, sombra e partículas, com uma interface visual fácil de usar e um sistema de scripting simples e direto. Galera, se preparem que chegou a hora de listar todas as referências das conquistas desse jogo. Armado e Perigoso, referência a um filme com esse mesmo nome. Sr. MacGyver, a conquista que você ganha após solucionar um puzzle de uma das fases bônus, que basicamente é uma referência ao famoso agente secreto MacGyver. Pimp My Car, referência ao programa de TV chamado Pimp My Ride, em que no caso, eles tunavam e modificavam os carros. Já no jogo, a gente modifica o personagem para conseguir essa conquista. Vim, vi, venci, referência à frase Vini Vidi Venci, que é uma frase em latim supostamente proferida pelo general romano Júlio César, em 47 a.C. O importante é participar. Além de ser uma frase popular brasileira, pelo que eu pesquisei, essa frase foi dita pela primeira vez pelo fundador das Olimpíadas, Barão Pierre, que disse: "O mais importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar. O essencial da vida não é vencer, mas lutar bem." Olha só, mano, tô parecendo até a TV Cultura. Só que o pior, é claro. Pelo menos não é o Felipe Neto. Desafio aceito. Referência a uma frase de meme do Facebook. Sabe o Trollface? Então, ele era um desses memes do Facebook. Cai Dentro, que em inglês, a conquista faz referência ao filme de comédia estadunidense dos anos 2000. A Sandália Perdida, referência à animação brasileira dos irmãos Piologo Havaiana de Pau, que viralizou e virou um meme numa época que nem existia a palavra meme, e nem internet direito. Ciranda do Anel, que em inglês que se chama Get in the Wing, uma referência à música do Guns N' Roses. E já em português, tem uma música antiga com esse nome, que era uma coletânea de músicas infantis, mas provavelmente essa é uma coincidência mesmo. Saudade de quando as músicas infantis não era só Baby Shark, tá ligado? Eu zeraria Ghosts and Ghosts, referência a um jogo bem difícil para arcade, que basicamente é um Dark Souls, só que a cada dano que você toma você fica peladão. Correndo contra o Vento, tem um filme de 2019 com esse nome, mas como o Magic One Page veio antes, acho que foi esse filme que se inspirou no jogo. Já em inglês é Ride the Wind, que faz referência a uma música famosa da banda Poison. Caça-Fantasmas, referência ao filme Os Caça-Fantasmas de 1984. Why So Curious, referência à frase Why So Serious, do Coringa. Fogo Amigo, do inglês Friendly Friend. Do inglês Friendly Fire, que é uma referência ao Free Fire. Não, tô zoando. Na real, Fogo Amigo é quando você acaba acertando um aliado em campo de batalha, e pelo que eu pesquisei, essa expressão vem desde as guerras reais, vem desde a época das grandes guerras. Não contavam com a minha astúcia,
referência famosa à frase do Chapolin quando ele era chamado ou quando ele conseguia resolver alguma missão. De Perfect, referência à típica frase popular de quando você ganha de um amigo de Perfect no jogo. Em inglês, é uma referência ao Mortal Kombat, de quando você ganha de Perfect. Flawless victory. Que a magia esteja com você, referência à frase que a força esteja com você, do Star Wars. Filho da puta! Quebradora de correntes. Acredito que seja uma referência a uma personagem do Game of Thrones, Daenerys Targaryen. Mano, eu não sei pronunciar o nome dela e também não vi Game of Thrones, me julguem. Tentam me pré-julgar, querem medir meu valor, dá licença por favor. Fusão, famosa referência ao poder de fusão do Dragon Ball. O Exterminador de Campeões, que talvez seja uma referência ao filme Exterminador do Futuro. E mano, olha só a sinopse desse filme que eu pesquisei aqui. Disfarçado de humano, o Exterminador viaja de 2029 a 1984 para derrotar a Sarah Connor. Um corno manso. Para derrotar a Sarah Connor. Mano, o Exterminador viaja de 2029 a 1984. E tipo, a gente já tá chegando em 2029. Será que a gente vai ter essa tecnologia para um Exterminador do futuro? Ou será que só vai ser um skate voador que nunca viu a luz do dia? We Are The Champions, referência ao Queen, a famosa banda de rock. Hey Rockers! Sabadão chegou! O rock vai rolar! Recentemente, a conquista de matar um esqueleto era a faca na caveira, fazendo referência ao famoso filme brasileiro Tropa de Elite, mas mudaram o nome para Colecionador de Ossos, que também é uma referência a um filme americano de investigação criminal. Vaso ruim não quebra, famoso provérbio que tem até um samba com esse nome. R de Revanche, referência a um filme do V de Vingança. Vem pra cá você também, referência a esse slogan que vocês conhecem bem, mas já em inglês, a conquista é Bank for your buck, Bank for your buck, que é uma sátira com a expressão Bang for the buck, que basicamente significa custo-benefício. Lá de volta outra vez, que em inglês está como There and Back Again, que é um livro do Hobbit. Cara Suja Souls, referência à série Souls, pelo fato do modo Rampage ser um modo mais difícil. Lado Escuro da Lua, referência ao lado oculto da Lua, que é a parte da Lua que nós não conseguimos ver aqui da Terra, e também tem até um álbum do Pink Floyd com esse nome. Busque conhecimento, referência à famosa frase do ET Bilu, que em inglês ficou como Know Your Enemy, referente a uma música famosa da banda Rage Against the Machine, que traduzindo a música para o português, fica Conheça Seu Inimigo, que faz referência à frase de estratégia Conheça Seu Inimigo como a si mesmo, do filósofo chinês Sun Tzu, que faz referência à frase Conhece-te a ti mesmo, do filósofo Sócrates. Mano, de ET Bilu a Sócrates em menos de 30 segundos. Que vídeo, meus amigos, que vídeo. Próxima parada, Águas Médias. Como nós vimos, sabemos que esse jogo usa bastante referências à cultura pop em geral, mas às vezes o pessoal se esforça para encontrar uma referência. Um exemplo disso é que algumas pessoas sempre acharam que a conquista Diamante Louco, ou melhor, Crazy Diamond, seria uma referência ao Jojo, quando na verdade sempre foi uma referência à música da banda Pink Floyd, chamada Shine On You Crazy Diamond. Outro exemplo é achar que Magic Rampage teve inspirações no Hollow Knight, sendo que provavelmente é só uma coincidência de estética, sendo que esse design mais sombrio tem vários jogos que utilizam isso. E por mais que se pareçam, os personagens de Black Clover também entram para essa lista, já que provavelmente eles só tiveram as mesmas inspirações e referências do mundo de RPG medieval. Mas uma teoria interessante é o símbolo da runa de fogo, que teria algo a ver com o símbolo ocultista de sangue, que aparece no RPG do Cellbit, e seria por isso que a adaga de sangue teria o elemento fogo. Mas não, é só coincidência mesmo, já que o símbolo mais perto que temos disso na vida real é o kanji e significa chão ou terra. Mas dito tudo isso,
é claro que os ratos foram sim inspirados no Xaropinho. Proibido estacionar! Some daqui! Proibido carro preto! Proibido 2 carros pretos! Sobe e desce! Cambalhota! Tropicão! Cabeçada! Proibido pool! Que isso? Muitos se perguntam do porquê o Magic Page só tem combate à distância, em vez de um combate corpo a corpo. E bom, isso se dá pelo fato que no início da produção do jogo, se caso eles fizessem um combate corpo a corpo, teriam que arcar em fazer muito mais sprites do personagem, gastando mais tempo e dinheiro. Então uma solução foi se inspirar no modo de atacar de jogos como Ghosts and Ghosts e Gods. Que no final foi até bem divertido, porque o criador do Magic Page adorava o combate à distância e também não queria que o jogo fosse muito frustrante com ataques de perto com armas brancas. Os nomes dos personagens sempre foram um mistério na história do jogo, sendo chamados somente por suas posições, tipo Capitã, Rei, Bruxo e tudo mais. Mas há um tempo atrás, descobriram que o arquivo do treinador tinha o título de Papa Hendrix, que provavelmente é um apelido interno que os desenvolvedores usam para chamar esse personagem, fazendo referência ao próprio Jimi Hendrix, que é o guitarrista, cantor e compositor norte-americano. Falando em personagens, provavelmente o vendedor tem a sua aparência fazendo referência ao Mestre Ancião, que é um personagem do Cavaleiro do Zodíaco. A Espada das Mil Mentiras é uma sátira à Espada das Mil Verdades, que aparece em um episódio do South Park, em que eles ficam viciados jogando World of Warcraft. E essa espada realmente existe no WoW, mas se chama Matadora dos Sem Vida. É possível encontrar nos arquivos do jogo um machado de bigode que provavelmente vai ser lançado futuramente, em que o seu nome é uma brincadeira com o próprio nome do Machado de Assis, o famoso escritor brasileiro. No começo do jogo, podemos ver a frase "é perigoso ir sozinho", que faz referência à frase do Zelda. Na estante do treinador, é possível ver alguns itens que fazem referência a cada capítulo do jogo, e os jogadores perceberam que cada livro seria referente a uma fase do capítulo, e que os livros de uma outra cor são referentes a fases em que você joga com outro personagem, fazendo até os jogadores adivinharem que nós jogaríamos com a Capitã na fase 44, antes mesmo da fase ser lançada de fato. Há um tempo atrás, conseguiram encontrar alguns arquivos de dentro do jogo que mostravam alguns outros personagens que nunca apareceram na história. E quem sabe, eles até poderiam ser outros tipos de vendedores de poção ou algo do tipo. Mas ao perguntar para o desenvolvedor, ele disse que só eram os testes e que nem estavam pensando na história do jogo quando eles foram criados. E provavelmente não aparecerá nenhum novo personagem na próxima fase, já que, segundo ele, seria estranho introduzir um personagem novo no fim da história. Os mapas desse jogo com certeza já deram muito o que falar. Mas uma coisa interessante é que, pelo que o desenvolvedor André falou, é que aparentemente o planeta azul claro tem uma lua laranja e essa lua laranja tem uma lua roxa. Então basicamente esse é o sistema planetário que se passa a história do jogo, ou melhor, o sistema lunático. Um dos principais motivos que fez as pessoas jogarem esse game até hoje são os mistérios envolvidos em sua trama. Então vou listar os 3 mistérios que ainda estão em aberto na história do jogo. Na Sala do Herói, é possível ver um texto um tanto peculiar nesse obelisco, que eu já até fiz um vídeo decifrando ele, que basicamente a tradução é essa daí. Porém, pelo fato de não termos pontuação, do texto ter um tom profético e da tradução para o português deixar a desejar, ainda não temos certeza do que ele significa. A única coisa que podemos afirmar é que isso provavelmente é uma profecia do que vai acontecer na última fase do jogo. Além desse texto, é possível observar que desde o começo do jogo, algumas janelas do castelo têm um formato de mapa lunar. O motivo disso eu não sei. Outro mistério é que desde que o jogo foi lançado, é possível ver alguns pingos de sangue na tela inicial do jogo, que seria a entrada do castelo. Mas nunca foi mostrado de onde veio esse sangue, de onde vem esse sangue ou de quem que é esse sangue. Talvez
sendo dos guardas mortos pela invasão do feiticeiro, ou talvez seja algo relacionado ao sangue da última fase. O que até me faz pensar, tipo, será que todo o castelo do capítulo 1 fazia parte da cabeça do rei esse tempo todo? Será que todo o jogo até agora só foi um pensamento do rei? Teorias. Sabemos que o mundo do jogo se passa no famoso cenário de RPG medieval, com claras influências do universo de Tolkien, Berserk e até mesmo do famoso Dark Souls. Caô que tu vai passar aqui. Se tu passar, tu é viado. Já vimos muitas referências dos personagens e itens do Magic RPG, mas uma coisa que pode passar desapercebido são as referências do cenário do jogo, como por exemplo, as gárgulas, que podemos ver no capítulo 4. E acredita-se que as gárgulas eram colocadas nas catedrais medievais não apenas para funções artísticas e ornamentais, mas para indicar que o demônio nunca dormia, exigindo a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados. Já no Pântano Sombrio, nós podemos ver as árvores que te observam, que provavelmente são inspiradas nas árvores do jogo Magical Quest ou até mesmo das árvores do jogo do Mortal Kombat. Já as rochas que caem são referência ao Thwomp do Super Mario. E um fato interessante é que na masmorra semanal Câmaras Míticas podemos ver bem no fundo rochas em formato de Tetris. E o pior é que as rochas realmente vão descendo e se encaixando conforme você vai para os níveis médio e depois difícil. Além disso, no jogo é possível ver algumas estátuas que lançam bola de fogo pela boca. Além de ser um inimigo típico de jogos de plataforma, eu acredito que a aparência dessas estátuas sejam inspiradas nas carrancas. Inicialmente, as carrancas eram utilizadas nas proas das embarcações que percorriam o Rio São Francisco, pois os navegadores acreditavam que esta figura ajudava a afastar os maus espíritos e protegia a tripulação de ataques do monstro do rio. Alguns pesquisadores acreditam que elas são derivadas dos povos africanos, enquanto outros alegam serem típicas da cultura indígena. Atualmente, as carrancas são comercializadas principalmente como objetos de ornamentação e amuletos. Tradicionalmente, elas são caracterizadas por representarem o artesanato típico das cidades próximas ao Rio São Francisco, que abrange 5 estados brasileiros. Esse mini-boss é baseado no Beholder, o icônico monstro dos RPGs de mesa de Dungeons & Dragons. O mini-boss do Cthulhu é uma referência a uma entidade cósmica do escritor H.P. Lovecraft, e sua aparência é baseada no boss Cthulhu do jogo Doom. O nome da lança Azathoth faz referência ao monstro Lovecraftiano. Basicamente, Azathoth é uma divindade que habita o sombrio mundo criada por H.P. Lovecraft em seus contos. Essa entidade, que às vezes é referida como o Deus Idiota Cego, é um monstro sonhador cujo sonho é onde o universo reside. Pelo fato do Azathoth estar sempre inconsciente de qualquer coisa que esteja acontecendo no seu sonho, é daí que vem o seu nome. O item Necronomicon é uma referência direta ao livro fictício do mesmo nome, criado por H.P. Lovecraft, onde nele estariam descritos numerosos rituais para ressuscitar os mortos, conectar com entidades sobrenaturais, viajar pelas dimensões onde habitam esses seres, trazer de volta à Terra antigas divindades banidas e aprisionadas e muito mais. Recentemente, muitos mods estão sendo criados a partir da modificação dos arquivos do jogo, uns bem legais e outros um tanto sugestivos. Contudo, eu só sei que a regra 34 da internet se mantém infalível. Se alguma coisa existe, em algum lugar também existe versões sugestivas dela, sem exceções. Quando estamos adentrando ao subterrâneo do planeta na fase 44, ganhamos a conquista do 9º Círculo, que faz referência aos Círculos do Inferno descritos na Divina Comédia, que é um poema de viés épico e teológico escrito por Dante Alighieri.
E eu até perguntei para o desenvolvedor André se dentro do jogo existiriam outros círculos, mas não. Aparentemente esse lugar do jogo só tem esse nome por ser muito frio. E no caso, o 9º círculo também é a parte mais fria do inferno, mais especificamente sendo o Lago Cosset, segundo o autor, sendo um grande abismo gelado. Chegamos ao ponto final, mas para atingirmos essa última camada, sacrifícios serão necessários. Nos arquivos do jogo, é possível ver algumas conquistas que seriam da fase 45, a Hora do Patrulheiro do Tempo. Elimine o Patrulheiro do Tempo na realidade alternativa. Salesman Payback. Elimine o Vendedor na realidade alternativa. Regicida, ou Kingslayer. Elimine o Rei na realidade alternativa. Arsenal Pixelado. Colete alguns itens estilo retrô na realidade alternativa. As 103 Lamentações. Complete 103%. O Enigma Sinistro. Resolva o Enigma Sinistro do Obelisco. E bom, essas foram algumas conquistas que provavelmente vão estar na fase 45. E eu acredito que toda vez que elas citam realidade alternativa, elas talvez estejam falando de dentro do rei. Mas lembrando que nem tudo que está nos arquivos vão para a versão final do jogo. E bem, nós sabemos que o Magic RPG tem muitos grupos, do WhatsApp, Facebook, Discord, mas poucos sabem da existência de um grupo perdido. E reza a lenda de ser o melhor grupo de Magic RPG já criado, que é basicamente o antigo grupo de testadores beta do Google+. E mano, eu participei desse grupo e era impressionante como a própria comunidade se automoderava, com membros dando sermão em outros membros que faziam besteira e não ficavam chorando por nomezinhos coloridos, além de membros que não ficavam copiando artes e memes dos outros grupos e postando dando a entender que foi ele que fez. Mas é uma pena que todas as histórias, postagens e interações vão ficar apenas nas lembranças de quem teve a oportunidade de participar desse grupo, porque no dia 10 de dezembro de 2018 foi anunciado que o Google Plus iria ser desativado. E bom, depois disso, as pessoas foram migrando para outros grupos, eu criei o grupo do Discord e tudo mais. Então, sim, tudo do grupo antigo foi perdido, mas tenho certeza que ele vai ficar vivo nos nossos corações enquanto for lembrado. Porém, e se eu te dissesse que o meu e-mail tem todas as mensagens antigas dele? Porque assim, toda vez que alguém comentava lá, eu recebia uma notificação, um e-mail. Então basicamente eu tenho todo o grupo aqui. E bom, eu sempre quis terminar esse vídeo de uma forma especial. E mais especial que qualquer curiosidade ou referência de dentro do jogo é o que esse grupo representa para mim. Foi o primeiro grupo na internet que me fez enxergar que eu poderia ter colegas na internet e ter uma conversa de mais de 2 ou 3 mensagens. Então fica a minha homenagem aí a todos que participaram dessa história. Descanse em paz.